Frações. Vamos falar aqui sobre algumas frações, como é que nós podemos, por exemplo, em relação a áreas pintadas, encontrar a fração dessa parte pintada, etc. Por exemplo, imaginando aqui um quadrado em que temos, portanto, metade de uma área pintada, vamos pintar aqui com outra cor, aqui é vermelho, e dividimos este quadrado basicamente a meio, numa diagonal, e eu quero saber qual é que é a fração desta parte pintada. Bem, a fração da parte pintada, portanto, nós temos aqui a parte do numerador, portanto, isto será a parte do numerador, e aqui será a parte do denominador. Pronto. A parte do denominador, que é o número que fica cá em baixo, tem que ser sempre a parte a qual o sólido está dividido. Quantas partes é que o sólido está dividido? Em duas. A parte de cima, porque em relação à parte pintada, portanto, para encontrarmos a fração da parte pintada, é a parte, portanto, destas duas partes, quantas partes é que estão pintadas? Uma. Portanto, então teríamos aqui 1 sobre 2. Mas agora, imaginando que tínhamos, por exemplo, uma circunferência. E esta circunferência estava dividida em 4 partes. Se eu tiver esta circunferência dividida entre 4 partes e tivesse tudo pintado, portanto, basicamente, pintava esta circunferência toda na sua totalidade, então, qual é que era a fração da parte pintada? Ora bem, vamos fazer o mesmo raciocínio. Temos aqui a parte do numerador e a parte do denominador, não esquecer. O numerador indica a parte toda que está pintada. O denominador é o número de partes a qual o sólido está dividido. Portanto, em quantas partes o sólido está dividido? Em 4. Quantas partes é que estão pintadas? Também 4. Então quer dizer que a minha fração seria 1. Agora, retomando, depois podemos ter aqui umas figuras um pouco desenhadas de uma forma mais estranha, em que, por exemplo, imaginando aqui, por exemplo, um paralelogramo, desenhado aqui, e ao qual desenhamos aqui 1, 2, 3 triângulos. E chegamos aqui e colocávamos e pintávamos, por exemplo, esta parte e esta parte aqui. Ora bem, então o nosso sólido está dividido em quantas partes? Portanto, 1, 2, 3, 4. Então, na fração, aqui em baixo colocamos o número de partes a qual ele está dividido. E cá em cima, como queremos montar uma fração que é da parte que está pintada, então quantas partes destas 4 é que estão pintadas? 2. Então, 2 quartos. Agora, é importante ter muita atenção em relação à parte das frações, porque as frações podem ser reduzidas. Podemos ter que reduzir as frações. O que é que eu estou a tentar dizer com isto? Tornar a fração irredutível. Portanto, como temos aqui 2 e temos aqui 4, agora podíamos dividir isto aqui por 2 e aqui por 2. Então ficaríamos aqui apenas com 1 sobre 2. E se verificarmos e olharmos com atenção, faz todo o sentido que seja um meio. Porquê? Porque das 4 partes que estavam divididas, 2 delas estão pintadas. Então é exatamente metade do sólido está pintado e a outra metade não está pintada. Pronto. Agora, atenção, porque pode aparecer uma parte de uma pergunta em que é importante a gente interpretar e ler bem sempre com muita atenção. Imaginando que nós temos isto. Temos aqui uma circunferência e nesta circunferência eu pinto, portanto, esta parte. E eu quero a fração da parte que não está pintada. Atenção, da parte que não está pintada. Então, a parte que não está pintada, então teria que ser, portanto, o denominador seria 3 e o denominador seria 4. Ok? Portanto, muita atenção. Mas esta parte aqui, portanto, estes 3 é porquê? Porque a partir do momento em que eu peço a fração da parte que não está pintada, então automaticamente eu tenho que ter cuidado e tenho que contar as partes que não estão pintadas. Portanto, isto seria o meu numerador. O meu denominador é sempre as partes, o número de divisões que esse sólido tem, em partes iguais. Portanto, neste caso temos 1, 2, 3, 4. Então, está aqui o 4. As partes que não estão pintadas dentro destas 4 são 3, então a fração seria 3 quartos.
esta fração dá para reduzir? Não, porque não existe nenhum número que possa dividir por 3 e que possa dividir por 4 que torne esta fração mais irredutível do que ela já está. Agora, vamos falar aqui, por exemplo, em frações com numeral misto. Imaginando que nós temos, portanto, teríamos isto. Por exemplo, então, tínhamos aqui uma parte em que estava aqui pintado, esta parte aqui, assim. Por exemplo, isto. Vamos fazer aqui duas circunferências e vamos pintá-las de vermelho. Esta está vermelho, toda totalmente, portanto, esta parte quer dizer que toda a circunferência estava pintada, todas as 4 divisões, e aqui pintaríamos, por exemplo, esta parte só. Pronto. Como é que eu posso fazer esta fração em numeral misto? Ora bem, a primeira coisa que eu tenho que tomar atenção é, eu tenho uma circunferência totalmente pintada. Então, como eu tenho uma circunferência totalmente pintada, então coloco logo aqui 1, que é, este 1 representa esta circunferência que está totalmente pintada. Depois tenho outra circunferência que pertence neste conjunto e que está pintada apenas metade. Então, o que eu coloco aqui era 1 de 1 sobre 2. Portanto, uma coisa muito importante, voltar a ter aqui em conta, este 1 é do facto desta circunferência estar totalmente pintada. E este 1 meio que aqui está, tem a ver essencialmente com esta parte que está aqui, porque está pintado apenas metade da outra circunferência. Agora, imaginando que em vez de termos, isto podíamos ter, por exemplo, 1, 2, 3, 4. E dividíamos isto, por exemplo, em 4 partes também. Por exemplo, pode estar dividido em mais ou pode estar dividido em menos. Pronto. E agora, daqui, por exemplo, vamos pintar isto tudo. Portanto, esta parte estaria toda pintada, esta parte da circunferência também estaria toda pintada, esta circunferência também estaria toda pintada, e aqui só teríamos uma parte pintada apenas. Querendo representar a parte pintada em numeral misto, como é que eu posso fazer? Ora bem, esta parte está aqui, portanto, isto é, em numeral misto, eu também posso, agora retomando aqui, também podia passar este numeral misto, por exemplo, a fração. Como é que eu passaria a fração? Ora bem, o cálculo disto seria, portanto, 2 vezes 1, 2 vezes 1 dava 2, mais 1, 3. Então era a mesma coisa que termos aqui 3 meios. Bem, mas se eu quiser até fazer esta conta de uma forma mais simples, quando eu tenho 1 de 1 meio, então isto seria a mesma coisa que ter 1 mais 1 sobre 2, ok? Ou então fazia 1 vezes 2 mais 1 sobre 2. E 1 vezes 2 dava 2, 2 mais 1 dava 3, daria 3 meios. Aqui, a mesma coisa, teríamos que acertar os denominadores, e ficaríamos aqui com 2 sobre 2, mais 1 sobre 2, isto iria dar 3 meios. Mas retomando aqui o exercício anterior, em que nós tínhamos aqui 4 circunferências, em que todas elas estavam divididas em 4 partes, e que 3 delas estavam totalmente pintadas, e aqui uma delas estava pintada apenas 1/4 da própria circunferência. Então, colocando isto em numeral misto, e se quisermos até passar para a fração, mas inicialmente vamos colocar em numeral misto. Quantas circunferências estão pintadas? 3. Então, colocamos logo aqui o número 3. Depois, vamos aqui à última parte que não está pintada na totalidade, e esta parte está pintada representa apenas 1/4 da circunferência, certo? Ela está dividida em 4 partes, e só apenas uma parte é que está pintada. Então, colocamos 1 sobre 4. Se quisermos passar isto, portanto, esta fração representa exatamente tudo o que nós temos aqui deste lado. Agora, se quisermos passar esta fração de numeral misto mesmo para a fração, portanto, então o que nós teríamos que fazer, podemos fazer de duas formas. Ou somamos as frações, portanto, podíamos fazer 3 mais 1 sobre 4, ou então multiplicamos 4 por 3, ou 3 por 4, portanto, punhamos 3 vezes 4 e somamos ao numerador esse resultado. E o denominador fica exatamente o mesmo, que é o 4. Portanto, aqui 4 vezes 3 dava 12, mais 1 dava 13, 13 quartos. Aqui, se nós formos fazer
tínhamos que acertar obrigatoriamente os denominadores, portanto tínhamos que multiplicar a b por 4, tanto no numerador como no denominador, e automaticamente vamos obter 4 vezes 3, 12, mais 1, 13, sobre 4. Exatamente o mesmo resultado como teria que ser. Não pode dar resultados diferentes em contas diferentes. Se isso acontecer, quer dizer que alguma operação que nós estamos a realizar não está totalmente correta. Pronto.